A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização curso de música da UFC, apoio institucional, Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação, Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Você conhece o Nordeste, palmilhou. Sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que se você quiser ter acesso a todos os programas que já foram ao ar, você pode entrar na nossa página, no nosso blog musiculturaufc.blogspot.com.br musiculturaufc.blogspot.com.br. Nessa página você encontra, como eu já disse, todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará postado no musiculturaufc.blogspot.com.br. E agradecendo ao nosso amigo na técnica de áudio, José Raimundo Lustosa. Agradecer também aqui a parceria do nosso amigo, o estudante do curso de História desta universidade, Cláudio Carvalho. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes do Musicultura. Hoje nós vamos falar sobre algumas atividades que temos desempenhado aqui na Universidade Federal do Ceará, algumas atividades especialmente ligadas à área da música. Inicialmente queremos registrar um momento importante vivenciado em nossa cidade através do primeiro Seminário Internacional de Violão do IFCE, coordenado pelo professor Ed Lincoln. Nesse seminário ocorreu uma homenagem importantíssima, uma homenagem ao professor José Mário de Araújo, que dedicou toda a sua vida ao ensino de violão no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Um professor esmerado, eu fui aluno dele, por isso posso falar, uma pessoa de uma dedicação amorosa, exemplar ao violão. Muita gente passou pelas mãos, né, digamos assim, desse professor, como por exemplo o Marcos Maia, que é professor da UES, violonista, compositor, o professor Marco Túlio, que é professor de violão aqui da Universidade Federal do Ceará, que é pesquisador também. No seu doutorado ele pesquisou o Clube do Choro do Ceará, o Clube do Violão do Ceará, melhor dizendo, onde ele enfoca justamente estratégias de legitimação da prática violonista no Ceará. Marcelo Mateus, que é professor de violão também na UFC, só que no campus de Sobral, também foi aluno do professor José Mário. Enfim, muita gente que hoje é referência nessa área do violão, do ensino de violão, foi aluno do professor José Mário de Araújo. Então, uma iniciativa louvável do nosso amigo, o professor Ed Lincoln Freitas. Bem, e aí quando se fala de cordas, a gente lembra pelo menos de dois outros nomes virtuosos das cordas cearenses. Lembramos de Manassés
e de Nonato Luiz. Vamos ouvir de Manassés Alvorecendo, em seguida Choro Acadêmico de Nonato Luiz com ele e terminando o bloco Nômade de Manassés com ele.
Você ouviu Nômade, com Manassés, e antes, Choro Acadêmico, e no início do bloco, Alvorecendo, de Manassés com ele, Choro Acadêmico, de Nonato Luiz com ele. Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Hoje nós estamos comentando algumas atividades que desenvolvemos aqui no âmbito da Universidade Federal do Ceará, especialmente atividades ligadas à música. Agora nós vamos comentar mais uma atividade, sendo que no curso de História aqui da UFC. Cláudio. Boa tarde, professor Pedro. Então, a ideia que eu tinha tido para a discussão dessa atividade era discutir uma disciplina que acontece no curso de música, que é a disciplina de Oficina de Ensino de História do Brasil, que é ministrada pelo professor João Hernani, que a gente já teve o prazer de receber aqui no Musicultura. E a grande temática da disciplina é propor aos alunos temas, no caso, bandas, artistas, grupos brasileiros de música, para que eles pensem aulas no modelo oficina, para que nós pensemos, no caso, aula no modelo oficina de história, utilizando como fonte, como material base de análise, as músicas. E aí eu tive uma oportunidade muito boa, que além de ter passado pela disciplina como aluno, eu hoje em dia desempenho um papel de monitor na disciplina, ao lado do professor João Hernani. E aí durante esse semestre, durante os semestres, na verdade, eu venho sendo agraciado com a possibilidade de quase toda sexta-feira escutar novos alunos do curso de História, propondo, a partir de artistas diferentes, aulas que utilizam a música como sua temática central. E aí eu pensei em trazer um pouquinho disso para o Musicultura, né? Achei que tinha um pouco a ver com o que a gente faz. E uma coisa que eu tô lembrando, que quando o professor João Hernani esteve aqui no Musicultura, que ele falando de a música não é uma mera ilustração da história, né? Como é que é para você utilizar a música sem ser simplesmente uma ilustração da história? Exato. Porque existe aquele mito de que para descontrair na aula, o professor pode levar uma música para tocar no final e colocar para os alunos porque ilustra o que ele quis dizer, né? E o discurso tá ali dentro. Só que, na verdade, a operação histórica vem muito daquilo de exercer a crítica através da análise de um documento. Seja ele um texto, seja uma propaganda, seja uma imagem, seja uma música ou apenas a letra da música, mas no caso a música em específico. Então, é possível propor aulas em que a música não é um movimento simplesmente lúdico para desestressar, mas que a música é a temática central. Por exemplo, nesse semestre, a gente teve uma variedade de artistas que a gente acabou discutindo na disciplina, do samba ao rock, do punk ao pagode, para discutir diversas temáticas. A gente discutiu ocupação urbana através de Chico Science, a gente discutiu questão do negro, ensino da história negra no Brasil, que hoje em dia é obrigatório, ainda bem, no ensino de história do Brasil. A gente discutiu através da canção, a gente discutiu industrialização, a questão da cidade, também através da canção. E aí, você vê uma pluralidade não só de temas, como de artistas a serem trabalhados. Artistas que, a uma primeira vista, a gente talvez pudesse achar que até estavam um pouco distantes da sala de aula. Né? Aí a ideia que eu tinha tido era trazer um debate que a gente acabou tendo na disciplina, que versava sobre o carnaval. Mas não do carnaval só sem querer reduzir, né? Como uma prática cultural, como uma festa. Mas como se dava o carnaval e o discurso do carnaval em plena ditadura civil-militar. No momento de repressão, no momento em que a censura era muito forte, os valores da moral, da família eram muito difundidos na sociedade, o carnaval continuou a existir, sempre com algum tipo de relação com a censura e sempre tentando também ou botar sua crítica ou denunciar uma situação que estivesse acontecendo ou tentar cantar um dia melhor que poderia vir, algo nesse sentido. E aí eu agradeço nominalmente a 2 colegas que foram alunos na disciplina, que é o Irã e o Elias. Peguei um pouquinho dessa apresentação dos dois para trazer pra gente nesse tema de carnaval. E as músicas que eles levaram eram as músicas que eu queria sugerir, que cantam essa coisa do carnaval como um grito de liberdade, um grito de expressão, o carnaval como sendo o momento pelo qual vale a pena viver. Na terceira música que a gente vai escutar, uma das partes do refrão diz que eu vou botar pra ferver no carnaval que passou, porque a intenção do brasileiro é viver um eterno carnaval. Então é um pouco dessa jogada de se utilizar o carnaval como uma crítica social, né? Aí a sugestão que eu tinha de música pra gente escutar são 3 músicas de 3 artistas diferentes, mas que vão sempre girar nesse entorno. A gente escuta primeiro Marcha de Quarta-feira de Cinzas, que é do Carlos Liras com Vinícius de Moraes, numa interpretação da Joyce Moreno, para depois a gente escutar Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, do antológico LP Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de 1973,
pra encerrar com Eu Vou Botar Pra Ferver, do Raul Seixas, também de um LP muito consagrado, que é a Sociedade da Grã Ordem Carvernista apresenta a Sessão das 10, que é o primeiro disco gravado de nomes como o Raul Seixas, o Sérgio Sampaio, o Edi Starr, esse tipo de coisa. Então era a ideia que eu tinha pra gente. Vamos ouvir. Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações saudades e cinzas foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça, nem sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mais que nunca é preciso cantar, é preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança. É o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar de que a gente nem sabe. Quem me dera viver pra ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz. Quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar,
queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, xingar, tratar e vender. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, xingar, tratar e vender. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu quero é Ih, rapaz, hoje eu vi meu ídolo da juventude. Essas coisas já não me assustam mais. As laranjas continuam verdes E cara, peraí, não complica. Eu disse que vi meu ídolo da juventude. É, amigo, assim os discos voadores nunca irão pousar. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Quero ver o sol fervendo no salão entediado. Quero ver as menininhas no salão desarrumado. Quero ver gente cantando no salão entediado. Muita gente se afirmando no salão entediado. Oh, eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Quero ver o dia entrando no salão do lado errado. Quero ver muitas cadeiras no salão desarrumado. Quero ver por 4 noites no salão partido alto. Quero ver você sambando no salão entediado. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Eu vou botar pra ferver. Eu vou botar pra ferver, bicho. Botarás e não te arrependerás. Eu vou botar pra ferver. Carnaval 2019.
Você está acompanhando Musicultura pela sua Rádio Universitária FM. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com mais Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Você está acompanhando pela sua Universitária FM 107,9 Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado. E agora é a hora do Intercâmbio Coral. Nós temos tido a oportunidade de receber do professor Elvis Matos notícias do coral da UFC, que viajou para o intercâmbio pela Europa. Eles passaram pela Alemanha e pela Itália. E semana após semana a gente tem tido essa oportunidade, né, esse prazer de transmitir as notícias dos coralistas. Os coralistas estão de volta a Fortaleza. E aí hoje a gente encerra esse ciclo de programas que tiveram o intercâmbio coral, fechando uma primeira parte de um ciclo. Esse ciclo que começou num programa com a Ana Aimes e com o professor Elvis e com o professor Tom aqui, no qual a gente discutia um livro sobre o coral, os programas subsequentes no qual a gente transmitiu as notícias do coral, e um programa futuro que ainda virá de uma entrevista com o coral exatamente sobre esse intercâmbio, né? O ouvinte do Musicultura acompanhou um pouco essas notícias, essa trajetória. E aí hoje a gente chega então ao nosso último intercâmbio coral para os nossos ouvintes do Musicultura. Vamos ouvir. Intercâmbio Coral. O coral da UFC desembarcou na tarde de ontem, dia 19, no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, após 30 dias de intercâmbio artístico e cultural na Europa. A trajetória musical do coral da UFC teve início no dia 17 de junho na Alemanha. Lá o grupo se apresentou nas cidades de Bremen, Colônia e Berlim, além de cidades no sul da Alemanha, como Oberhausen, Inspringen e Rheinhausen. Após a Alemanha, o coro encerrou o seu intercâmbio na Itália e foi uma das atrações do Milano Latin Festival em Milão. O grupo pôde cantar a cultura brasileira em um evento que reuniu representações da arte e da cultura da América Latina. Já na cidade de Brecha, o coral da UFC realizou a 24ª apresentação do espetáculo cênico-musical Gula, finalizando assim um ciclo vitorioso do trabalho que teve direção de Erwin Schirader e Elvis Matos. Para esse intercâmbio na Itália, o coral da UFC foi recebido pela Congregação Católica Pia Marta, que também é parceira do grupo em Fortaleza. Os cantores puderam visitar o Instituto Santa Maria de Nazaré, em Brecha, e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela instituição com os jovens da cidade. Para Padre Fausto, que comanda há 10 anos o Instituto Santa Maria de Nazaré, a vinda do coral da UFC reforça o quanto a música é um presente para o corpo e a alma. Quando o grupo é bem preparado, quando o grupo são unidos, entre eles se entendem, não? Eles passam ao seu público aquilo que eles estão vivendo no momento, né? Eles expressam a harmonia do grupo, não? E mesmo às vezes sem instrumento musical, porque a música, a voz em si é um instrumento, né? Nós temos que procurar harmonizar bem para poder passar bem essa música, né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas que Deus fez e deixou no coração do homem, foi a capacidade também de cantar, né? A ida do coral da UFC à Itália foi comemorada pelo músico e integrante do grupo Berg Menezes. Ex-aluno do Colégio Pia Marta, em Fortaleza, Berg Menezes lembra com carinho da importância da congregação para sua formação musical. Apesar de eu ter um contato com música em casa também, mas no Pia Marta foi que eu tive o primeiro contato formal com música, aprendendo música mesmo, aprendendo a parte teórica de música na escola, na banda do colégio. A congregação Pia Martina, ela tem um trabalho com música muito forte também, né? Já que o foco é a juventude, o carisma da instituição é a juventude, então sempre a parte da música e de atividades relacionadas à profissionalização são assim bem fortes nas sedes, né? Fechar a viagem aqui na congregação, no Pia Marta, é muito interessante porque é um local onde essas experiências com música elas são muito enriquecedoras.
A parceria entre o coral da UFC e a congregação Pia Marta já dura 3 anos e surgiu após uma apresentação do coro na capela da Escola Pia Marta em Fortaleza. Após esse primeiro contato, nasceu o Coral Infantil do Pia Marta, que é dirigido hoje pelos integrantes do coral da UFC, Jéssica Santos e Arthur Gdugli. Eu acho sim que é uma grande oportunidade que vai abrir portas sim, não só para o próprio coral infantil do Pia Marta vir para cá, mas outros corais virem para cá também. Apresentar o Gula aqui, o trabalho do canto coral, como vem sendo feito no Brasil, é muito importante. Eles podem conhecer a cultura e aqui a cultura brasileira é forte. Então, eu acho que sim, vai abrir portas, tanto para outros corais, para outros grupos, e a gente espera que essa parceria só se fortaleça. De acordo com a regente Jéssica Santos, o intercâmbio do coral da UFC para a Itália pode ser o início de muitas parcerias. Durante os 30 dias de intercâmbio do coral da UFC na Europa, a importância da educação musical para crianças e jovens foi sempre falada e lembrada pelos integrantes ao longo das apresentações. O integrante do coral da UFC, Daniel Lima, é professor de arte da Rede Municipal de Ensino em Fortaleza e da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Segundo Daniel Lima, essa experiência quebrou paradigmas e vai contribuir para a sua vivência em sala de aula. Assim como um físico tem o seu laboratório para fazer suas experiências, né? A oportunidade de cantar no canto coral aqui em outra cultura e vivenciar as artes de perto, um laboratório também. Um laboratório no sentido de, além do livro, ter a possibilidade de se deparar e ter a experiência, de fato, com um objeto estético, seja de arquitetura, seja um objeto de a própria dança ou pintura das igrejas, perceber uma nova acústica, o movimento coral que existe forte aqui na região, tanto na Alemanha quanto na Itália, perceber que existe muita cultura brasileira em outros países, isso é realmente gratificante e eu acho que essa mudança de paradigma para mim, no sentido de, em vez de só analisar a arte como um objeto teórico e um objeto prático, agrega na minha vivência na escola. Após a viagem, o coral da UFC se prepara para a abertura do Nordeste 2016, no dia 24 de julho, no Teatro José de Alencar, e conta com uma programação de recitais até o dia 30 de julho. Eu sou Carolina Areal para o programa Musicultura da Rádio Universitária FM. Acabamos de escutar o Intercâmbio Coral, sempre com o nosso agradecimento ao professor Elvis, que fez a manutenção, né, desse quadro do nosso programa que muito nos alegrou e muito nos honrou ao longo dessas 5 semanas. Aí, para dar prosseguimento na nossa conversa das atividades que vem sendo desenvolvida pelos participantes do programa, ou pelo curso de música, ou pelo curso de história, na verdade, as atividades desenvolvidas no entorno da questão da música, eu gostaria de passar para o professor Pedro com uma pergunta que no programa passado a gente teve o prazer de convidar e de entrevistar participantes da Semana Profartes, né, o mestrado profissional em artes, que vem figurando como a expansão e a consolidação de um campo de pesquisa sobre música, sobre arte, sobre educação voltada às questões da arte. E o professor Pedro, como alguém que pesquisa também esse campo, que dá aula sobre a história da música cearense, da história da música brasileira, que viu a formação dos cursos de música como o da UFC, etc. Eu gostaria mesmo, assim, da opinião, do relato de alguém que está de dentro vendo esse desenvolvimento, vendo essa expansão, vendo esse crescimento. O que é que o senhor pode nos dizer? Bem, Cláudio, a primeira Semana Profartes foi um momento histórico, como eu disse durante a semana, na abertura da semana, porque realmente nós tivemos assim um painel ou um panorama de pesquisas na área de artes, pesquisas desenvolvidas especialmente por professores da educação pública, da educação básica do nosso estado do Ceará. Além de 3 pesquisadores do Rio Grande do Norte, 3 pesquisadoras, 3 mulheres que vieram semanalmente durante um semestre para a Universidade Federal do Ceará, vieram do Rio Grande do Norte para cá, para desenvolver as suas pesquisas. Então isso nos dá a dimensão da força que tem,
força formadora que tem a Universidade Federal do Ceará e, nesse caso especificamente, o mestrado profissional em artes, o Profartes. O Profartes é um mestrado em rede nacional. A coordenação geral fica na UDESC, atualmente em Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, e a Universidade Federal do Ceará, ao lado de muitas outras instituições de ensino superior, a Federal da Bahia, por exemplo, a Unicamp, a Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, entre muitas outras, que participam desse mestrado em rede nacional, que é o mestrado profissional em artes. Então, nós temos essa possibilidade de colaborar com a formação de agentes importantíssimos da educação musical, que são justamente os professores de arte que estão dentro da escola. Mais especificamente, tivemos muitos trabalhos na área de música, tivemos 9 trabalhos na área de música, tivemos 2 trabalhos na área de teatro. Então, é realmente um panorama muitíssimo importante que pudemos vivenciar durante uma semana aqui na Universidade Federal do Ceará. Quero deixar registrado o nosso agradecimento à Faculdade de Educação, porque a semana Profartes aconteceu no auditório Valnir Chagas, na Faculdade de Educação, especialmente o nosso agradecimento à diretora Isabel Ciasca e ao vice-diretor, que é o professor Arimateia Bezerra, também o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, o professor Ari Andrade, que são pessoas que estão sempre abertas para questões relevantes da área da educação. Então, o mestrado profissional em artes, ainda que seja no ICA, a gente é sediado no ICA, a nossa unidade acadêmica é o Instituto de Cultura e Arte, nós temos então esse trânsito livre, saudável, rico, com a Faculdade de Educação. O curso de música, inclusive, nasceu na Faculdade de Educação e durante a semana nós pudemos registrar isso. Tivemos a conferência de abertura com a professora Isaíra Silvino, que é a nossa inspiradora, é a nossa encorajadora, que em 94 já desenvolveu uma pesquisa, a primeira pesquisa nessa área de educação musical, no programa de pós-graduação em educação, e nos encorajou a outros, como em seguida vieram, um tempo depois, com o auxílio luxuosíssimo do professor Luiz Botelho Albuquerque, nosso querido professor Botelho. Tivemos a pesquisa do Elvis Matos, orientado pelo Botelho, tivemos o Gerardo, orientado pelo professor Aires, depois eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado orientado pelo Botelho, entre muitos outros. O Marco Túlio também foi orientado pelo Botelho, a Concília, a professora do curso de música também. Enfim, nós temos na Faculdade de Educação um lugar importantíssimo para reflexão. E a Semana Profartes, então, trouxe aí várias reflexões de vários professores que se voltaram para uma análise da sua própria prática. Então, são pessoas que estão ali no chão da escola, né, ali no dia a dia, na sala de aula fazendo, e poder utilizar as teorias para iluminar reflexões que eles são as pessoas que têm a maior autoridade para falar sobre a educação musical na escola pública, no ensino básico. Então, esses professores tiveram essa coragem, né, essa disposição, se debruçaram sobre a sua própria prática e tivemos trabalhos belíssimos. Tivemos também, dentro da Semana Profartes, uma mesa que tivemos a participação do professor Damasceno, que é professor do curso de História na Universidade Estadual do Ceará e professor do mestrado em História Cultural na Universidade Estadual do Ceará. Trouxe uma reflexão muito bem estruturada, falando sobre as diversas possibilidades de análise, de entendimento do que nós podemos chamar de música cearense. Tivemos o Pingo de Fortaleza, que foi a pessoa que me provocou, no sentido de que a gente tinha que registrar em algum momento que estávamos com a disciplina de História da Música Cearense dentro da Universidade Federal do Ceará,
E o nossa referência, né, maior para muitos de nós aqui dentro da UFC, que é o professor Luiz Botelho Albuquerque. Então tivemos essa mesa com esses 3 nomes, também dando destaque especialmente à música cearense. Que belo relato, professor Pedro. Que belo relato. É muito legal poder ter a oportunidade de escutar alguém que, não sei, né, sua trajetória pessoal se confunde um pouco com a trajetória da consolidação do campo e essa expansão e tal. Muito bom o seu relato. E eu gostaria de lhe perguntar o que é que a gente pode escutar, então, envolvendo esse tema da Semana Profartes, das pesquisas. O que é que você traz aí pra gente? Bem, o Profartes teve como lema, né, como tema, melhor dizendo, as artes no Nordeste e a música cearense. Então eu trago uma música de Nonato Luiz, intitulada Reflexões Nordestinas, portanto, tudo a ver aí com a nossa Semana Profartes. Em seguida, a música que nós estamos ouvindo de BG desde o começo do programa, que é Chão Sagrado, com a Tete e com o Roger. E para terminar, essa viola marcante que traz essa sonoridade nordestina e ao mesmo tempo universal, de Manassés, tocando Briga de Foice. Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado, viu cascavel e coluna, sol quente pra todo lado. Você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado, viu cascavel e coluna, sol quente pra todo lado. Você conhece o Nordeste, Morro Branco e Quixadá, palmilhou seu chão sagrado, por isso pode falar. Minha viola em meu peito canta e nunca desafina. Ela que sabe dos modos da cantoria nordestina. Minha viola em meu peito
ela que sabe dos modos da cantoria nordestina. Estamos chegando ao final de mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais, sempre agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode ter acesso a todos os programas que já foram ao ar na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Nessa página você encontra todos os programas, inclusive este, estará lá postado, musiculturaufc.blogspot.com.br.
Agradecemos também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio e agradecemos especialmente ao nosso querido amigo, parceiro, Cláudio Carvalho, que é estudante do curso de História desta universidade. Obrigado, Cláudio. Sempre grato, professor Pedro. É sempre um prazer e uma honra ajudar aqui na construção do Musicultura. Bem, e nesse caminho de construção das reflexões na área da música, na área da história, nós registramos hoje o Seminário Internacional de Violão do IFCE, um momento importante para a música cearense. Esse seminário que homenageou o professor José Mário de Araújo, que foi o professor dos professores na área do violão, foi professor do Marcos Maia, do Marco Túlio, do Marcelo Mateus, foi meu professor, foi professor do Ed Lincoln, foi professor de muita gente boa aqui no estado do Ceará, que trabalha com educação musical, especificamente com o ensino de violão. Tivemos participação, por exemplo, do Eugênio Lima, tivemos a participação do João Luiz Rezende, do Rodrigo Castro e do Daniel Sombra, enfim, um momento importante que teve a coordenação do professor Ed Lincoln. Bem, e também registramos a disciplina de História do Brasil com o professor João Hernani, a disciplina de Oficina de Ensino de História do Brasil, que é mais um local de reflexão musical, e também a Semana Profates. A gente se despede marcando encontro para mais reflexões e ressonâncias musicais no seu Musicultura na próxima quarta-feira.